Boa noite, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma live do ciclo de bate-papo entre a dança e outros saberes, cujo tema de hoje será dança, vergonha e sexualidade, com o queridíssimo convidado Diego Zaori. Sim, e hoje ele acabou de chegar. Boa noite, Diego, seja bem-vindo. Olá, boa noite, meu querido. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço aí por ter aceitado e foi tão rico aí nosso pré-bate-papo de hoje que eu fiquei assim, caraca, muita coisa ainda vai acontecer hoje nesse bate-papo maravilhoso. Sim, sim. Tem muita coisa para conversar sobre esse tema, né? Sim, e enquanto as pessoas vão chegando, eu vou ler aqui um poema do livro Pensamento Dança do professor e poeta e filósofo Igor Fagundes. O poema de hoje se chama Eu Danço Comigo. Eu danço comigo, eu danço comigo. Meus calos nas mãos, na boca, o mau hálito. Eu danço comigo, eu danço comigo. Eu nunca estou só, me escoro em fantasmas. Eu danço comigo, eu danço comigo. Me equilibrando na corda de um circo, eu danço comigo, eu danço comigo. Eu me despovoo de pronomes possessivos. Eu danço comigo, eu danço comigo. Me torno de mim um bastardo no umbigo. Eu danço comigo, eu danço comigo. Até virar outro sem mim por destino. Eu danço comigo, eu danço comigo. Aos poucos, desnudo, vestindo retiros. Eu danço comigo, eu danço comigo. Me cato e me junto nos cardos de vidro. Eu danço comigo, eu danço comigo. Caindo na vala, traído por asas. Eu danço comigo, eu danço comigo. Pleno de tanto caminho no nada. Eu danço comigo, eu danço comigo. E amor, se me falta, eu mesmo declaro-me, eu danço comigo, eu danço comigo. Você, se quiser comigo dançar, terá que dançar separado. Bom, a gente vai começar a live de hoje. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Deixa eu ver quantos minutos a gente já tem. Estamos no tempo. Que cada momento aqui nessa live é preciosíssimo. Vamos lá. Eu vou falar um pouco, né? Vou me apresentar, depois vou falar um pouquinho do tema, depois vou pedir por gentileza você também se apresentar e a gente começar aí o nosso tema oficialmente, tá bom? Perfeito. Bom, meu nome é Júlio Smack, eu sou profissional da dança, trabalho mais especificamente na área da dança contemporânea, alongamento e dança de rua. Sou também fotógrafo, videomaker e recentemente eu estou atuando na parte do marketing digital. E essas lives fazem parte de um projeto chamado Ciclo de Bate-Papo entre a Dança e Outros Saberes, que começou dia 30 de março. E hoje é a 63ª live, se eu não me engano. E aconteceu por conta da quarentena e tudo isso de uma maneira criativa para que se torne, né, de fato, esse momento um lugar de reflexão e também de criar redes a partir desses bate-papos que estão acontecendo nesse projeto. E o tema de hoje é dança, vergonha e sexualidade, com o queridíssimo convidado Diego Zauri, tá certo? Zauri, né? Zaori, isso. Ah, acertei! Bom, por que dança, Júlio, mas por que dança, vergonha e sexualidade?
Na minha trajetória quanto dança, eu percebi o quanto essa relação do corpo, ele ainda é distante quando se fala dança. Porque quando falamos em dança, pensamos, nossa, está se expressando, ali o corpo é livre, mas nem tanto assim. Isso é uma maneira idealizada dessa relação do corpo. E aí, pensando nisso, conversando com o Diego, a gente entrou no senso comum que essa relação da vergonha é potente, um potente tema para a gente trazer essas relações do corpo, né, tanto para a dança também para outras áreas do saber, ou para quem dança ou para quem não dança, enfim. Isso se trata mais do ser humano, mas tratando de dança, que a gente pensa que, nossa, expressa o corpo, pai, livre. Vamos pensar que outras maneiras de trazer isso também para a dança, que é ligada à vergonha e outros aspectos que a gente vai conversando aqui. Se você tiver dúvida, pode comentar que a gente vai aqui responder na live, tá certo? Então, acredito que hoje vai ser um bate-papo bastante... algumas vezes pode até rolar uma polêmica, mas isso é necessário para a gente sentir, de fato, como é que está acontecendo esse corpo, tanto na dança, né, na relação da vergonha e também da sexualidade, quanto também nas outras áreas do saber em que a gente transita aí pelo mundo. Então, seja bem-vindo, Diego, e aí você se apresenta um pouquinho para a gente. Certo. Boa noite, pessoal. Obrigado. Bom, vou falar um pouco de mim para contextualizar um pouco também meu raciocínio, minha ordem de pensamento, né? Eu sou psicólogo de formação, trabalho com psicoterapia corporal e minha pós-graduação é em sexualidade. E atualmente meu trabalho é muito focado com a terapia tântrica, né? E vamos explicar um pouco de onde vem esse trabalho com o Tantra. A terapia tântrica é o Tantra que a gente trabalha em sessões de atendimento. Ele nasce a partir da psicoterapia corporal, desse trabalho com o corpo. Então, isso que me levou nessa abordagem, tá? Então, hoje a ideia é eu falar um pouco, né, pelas minhas vivências, como eu percebo que o contato com a sexualidade, o corpo, é muito limitado por conta da não entrar em contato com o seu corpo, por conta da repressão e justamente a vergonha, que é o nosso tema, né? Sim. E você poderia comentar para a gente como que seria essa relação da vergonha atrelada à sexualidade, ao corpo, como que seria isso? Focar um pouco em um pouco de teoria assim da minha abordagem, pode ser? Para fazer Claro, uma ideia, com né? certeza. É muito recorrente nos meus atendimentos as falas das pessoas dizendo que tem vergonha, né? Então, ou seja, eu tenho vergonha do meu corpo, ou eu tenho vergonha de falar coisas para os outros, que eu gosto, o que eu não gosto, né? Principalmente no âmbito sexual. E muitas vezes esse não falar é muitas vezes porque a pessoa também não sabe, né, o que gosta ou não gosta por conta dessa falta de contato mesmo do corpo, que a vergonha daí gera, né? Então, por conta da vergonha, ela não entra em contato com o corpo e não sabe, né? Desconhece aí. Então, é uma fala muito recorrente, né? E nessa minha abordagem, a gente trabalha como o corpo vai sendo moldado, estruturado ao longo de todas essas vivências da pessoa, permissivas ou punitivas, repressoras, né? Então, desde a nossa primeira infância, a pessoa daí, seja homem, seja mulher, vai tendo a sua vida, né, guiada por conta de crenças, julgamentos, valores da família e da sociedade que essa pessoa está. Então, a maioria da gente aqui está nessa sociedade judaico-cristã, então que já tem, já é todo esse viés punitivo, né, quanto a explorar a sexualidade, né, que essa nossa sociedade católica mostra, né? Outro lado também que já vai regrando muito e ditando muito esse contato com o corpo
é a sociedade patriarcal. Então, focando sempre muito no que é permissivo para o homem e o que não é e o que é negado à mulher, né? Então, as mulheres, desde o começo, escutam frases muito comuns quanto menina não pode isso, ou você é muito moleca, né? Então, tudo que é muito expressivo e tem muito mais movimento e atividade é visto como masculino. Então, menina fecha a perna, menina não pode ser no primeiro encontro, menina não faz isso, menina não faz aquilo, né? Então, isso tudo vai limitando mesmo a expressão de prazer da pessoa, a expressão de quem ela é, na verdade. Então, nessa concepção do meu trabalho, a pessoa está ali, né, linda. Então, aos poucos, conforme vai tendo todas essas vivências, são mecanismos repressores que vai moldando o comportamento dessa pessoa ao longo da sua vida, né? Que são as chamadas couraças musculares, que eu costumo associar como armaduras, né? Então, cada repressão, cada vergonha quanto ao contato com o corpo, então eu me acho gordo, eu acho meu pênis pequeno, eu acho que o outro está sempre me julgando por conta disso, né? Então, vai criando couraças, armaduras em mim que limitam a minha expressão, né? Limitam eu entrar em contato com o meu corpo. Porque imagina, como uma pessoa vestindo uma armadura vai conseguir ter prazer, vai conseguir mobilizar o seu corpo para ter uma relação sexual, para ficar com alguém, né? Então, a dança, então, né, vem nesse momento como um meio para a pessoa conseguir dissolver essas tensões musculares, né, tirar essa couraça aí do seu corpo, essa armadura, e conseguir se expressar novamente de modo natural, de modo livre, fugindo aí dessa repressão que foi sendo colocada a ela, né? Porque o nosso corpo, né, tem energia, né? Não falando dessa maneira esotérica, né? Mas é a bioeletricidade, né, do nosso corpo. Se a gente sente alguma coisa, é por conta da energia da eletricidade que faz a nossa pele sentir, né? Então, toda essa repressão, esse corpo travado, é uma energia que está aí estagnizada, né, parada no corpo em algumas regiões, né? Isso causa também muito a depressão, né? Porque a gente está sendo moldado a guardar os nossos impulsos primários. E a sexualidade é um desses impulsos primários. A agressividade e a sexualidade, na verdade, nasce ali no mesmo, é a mesma energia, né? Energia sexual e a energia da agressividade. Então, antigamente, né, o homem ali milhares de anos atrás, ele poderia, num nível de estresse, ele poderia sair correndo, liberar adrenalina, né, estado de pânico, né, de fugir ali de um predador, por exemplo, e o corpo dele liberava isso. Agora, o homem contemporâneo vive no estresse do dia a dia, trabalho, correria, ele não tem como extravasar toda essa adrenalina que está no corpo dele, e daí isso vai travando o corpo, reprimindo a expressão dele. Então, essa pessoa não consegue sentir mesmo prazer e entrar em contato com o seu corpo porque o corpo está travado, está encouraçado. Então, a ideia é justamente buscar meios de fazer essa pessoa conseguir focar de novo no corpo dela, tirar novamente um grau de proveito de vida desse corpo, né? Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso perceber mais esse corpo? Então, se tocar, se movimentar e através da dança, né? Uma dança livre, uma dança natural, uma dança que vai expressando o que tem dentro dessa pessoa enquanto essência, né? Porque eu percebo que tem muita diferença da dança, né? Falando como leigo, né? Porque eu atendo até algumas pessoas que dançam e uma fala de uma menina que eu falei que ela precisava deixar ir, né, a expressão do corpo dela, né? E ela disse que ela dança, então ela trabalha muito a expressão.
Só que eu percebo que a dela, ela foca numa expressão mais mecânica, assim, no sentido de ir pensando em passos e pensando em movimento, né? Não é uma livre do que o corpo dela está sentindo, né? Então, isso que eu percebo que daí que é algo que é diferente do que seria assim para o meu trabalho, né, da expressão, né? Eu acho que até casa um pouco com o que você falou no começo, né, sobre o que o pessoal vê pela dança, né? Geralmente como se fosse algo completamente fluido, mas na verdade não é sempre que está expressando aquilo que está dentro da pessoa, né? Nossa, isso faz todo sentido, Diego, porque é o que eu te disse, né, na nossa pré-live, digamos assim. Bom, corpo, eu quero me expressar, então eu vou para a dança. Nem sempre isso acontece. Essa expressão que o Diego diz é essa expressão da alma. Posso dizer assim, Diego? Sim, sim. A expressão da alma. E muitas vezes esse movimento que nós da dança trazemos, essa relação mecânica que o Diego fala, muitas vezes na dança é questionado como o tecnicismo, como a relação em que você faz a técnica pela técnica, mas não a técnica no sentido criativo do ser, ou seja, não há distinção entre a mente e o corpo, porque quando a gente coloca a técnica pela técnica, a gente coloca a técnica no lugar da mente e o corpo como executor dessa mente que está trazendo essa ação. Então, quando a gente pensa, quando o Diego traz, o que eu sinto quando o Diego traz essas referências dessa dança, que é a partir desse trabalho da expressão, de abrir espaço nessas couraças para que possa ter, né, se ver mais por dentro, acho que é mais ou menos por esse lugar. Quando se sai do tecnicismo e se vive de fato um movimento, principalmente para as pessoas da dança, que elas têm muitas vezes essa falsa imagem de que estão se expressando, mas muitas vezes é um movimento vazio em que não de fato está conivente com o que se sente, porque se o ser humano ele é mais, ele na sua maior expressão ele é pelo sentimento, então aqueles movimentos, por mais que sejam bonitos esteticamente, nossa, virtuosos, ainda assim são vazios. Sim. Isso está relacionado à expressão da pessoa em outras esferas da vida, no dia a dia mesmo dela. Porque a pessoa acaba adotando essa máscara, né? Essa persona de homem de sucesso, de homem que não chora, né? Pegando todos esses arquétipos que são ditos pela sociedade e que moldam, né? São fontes aí super repressoras, né? E moldam a gente, limitam e criam essas couraças, essas repressões, essa vergonha, então, daí de chorar, né? De se expor. Então, tudo isso é uma grande energia de vida dessa pessoa que ela usa para sustentar todo esse outro caráter, esse outro ser, né? Então, em vários momentos, e pegando até nessas vivências sexuais, a pessoa ela não se foca totalmente no momento presente porque ela quer desempenhar um papel, né? Então, ela quer fazer, por exemplo, o sexo performático, né? Ela quer mostrar que é o homem dominador, ou, né, todas essas questões, e ele leva para esse âmbito sexual, porque é isso que ele aprende, né, nos meios que ele, como ele descobriu a sexualidade, por exemplo, que a maior parte das pessoas aprende vendo filme pornográfico, por exemplo, que é algo, a gente nem falou sobre isso, né, mas é algo super ilógico, né, então a pessoa acaba achando que aprende sobre o sexo, sobre o contato com o corpo, conta de expressão. Gente, é algo tão mecânico a expressão em filme pornô, daí no dia a dia a pessoa vê que a moça não agiu daquele jeito, o corpo dele não respondeu daquela forma, o orgasmo não foi expresso com aquele jeito do corpo, e a pessoa fala, meu Deus, eu não dou conta, ou tipo, nossa, que há de errado comigo, meu corpo não responde desse jeito. Mas a verdade é quando a pessoa se deixa levar pelo momento, pelo corpo,
e pelo impulso mesmo, né? Trabalhando esse impulso com aceitação, né? Obviamente, compreendendo como é essa energia sexual, né? Não é impulso sexual de sair por aí, né? Com todo mundo, mas trabalhando aí com aceitação, a sua sexualidade, você conseguir deixar ela fluir naturalmente, né? E eu acho que isso está muito ligado também com a sensualidade das pessoas. Uma pessoa, quando ela age de modo mais sensual, é quando ela expressa mais naturalmente a vontade dela, o ser dela. Então, ela anda mais sensual porque ela se expressa de forma mais fluida. Agora, se a pessoa está fingindo ser algo que ela não é em algum momento, vai ficar estranho, travado, não vai fluir a fala, né? E é o que acontece nos mecanismos de sedução, na paquera, né? Nesses jogos, né? Que na verdade são jogos corporais, né? É uma dança que também está ali, né? De dois corpos, né? A pessoa vai para frente, se movimenta o seu corpo, todo esse jogo, né? Na verdade, a pessoa está tentando mostrar o corpo, né? Se mostrar. E outras, na verdade, por conta dessa vergonha, ela usa, né, outro artifício, né? Então, que infelizmente muitos rapazes procuram vídeo no YouTube, tipo, como parecer galanteador, como parecer, sei lá o quê. Na verdade, ele fica, desculpa falar, mas um babaca frio ali, inexpressivo, de vez de simplesmente deixar fluir ali de forma mais harmônica, né, expressiva, o seu corpo, né? O que está sentindo realmente, né? É, já tem aqui alguns comentários de algumas pessoas que eu acho que é pertinente ler agora, até por conta do tema que está emendando aqui com os comentários delas. O Pseudoman underline X colocou: isso é algo que tenho pensado e passo por isso. Criei uma couraça e desfazer é muito complicado. Às vezes eu consigo sentir o que estou dançando, às vezes são só passos vazios. Queria saber se o Diego tem dicas para tentar trabalhar isso. Fala-se muito sobre tornar-se vulnerável. Queria saber o que ele acha sobre a ideia de vulnerabilidade dentro destas questões. E aí, essa é a pergunta, mas tem uma outra aqui, que é do Marcelo, só para a gente emendar. Marcelo, psicólogo, colocou: gosto muito de biodança. Biodança, psicologia e tantra é tudo de bom. Esse é um caminho que está sendo construído pelos facilitadores que buscam conhecimento em várias áreas. Parabéns. E aí, passo para você a pergunta do Pseudoman X. Certo. Então, para dissolver essas couraças, como a gente chama, né, é necessário mesmo a pessoa mobilizar esse corpo. Em Tantra, na terapia tântrica, a gente trabalha para isso três chaves principais, que é a respiração, o som e o movimento. Então, o movimento pode se dar pela dança, né? A expressão está relacionada com a respiração. Então, quando eu inspiro, respiro naturalmente, né, livre dessa couraça, dessa repressão, o meu corpo ele faz um movimento que é o mesmo movimento do reflexo de orgasmo. Né? Isso é bem importante dentro dessa abordagem. Então, quando eu inspiro, naturalmente, a minha pelve vem para trás. Então, eu inspiro, minha pelve vem para trás, eu solto o ar, ela vem para frente. E esse movimento é um movimento desrepressor, porque faz mobilizar todo o corpo, né? E o corpo todo faz fluir no movimento, que é um movimento natural, que é da nossa respiração. E se fazendo isso, eu intensificar soltando uma expressão da minha respiração, então... aos poucos, eu vou aprendendo e condicionando de novo o meu corpo a se permitir expressar, né? E libertando essas couraças, né? Que estão relacionadas à não expressão. Né? Então, o menino não chora, guarda esse choro, guarda sentimento. Então, em sessão, se
eu falo para a pessoa mobilizar um pouco essa região do peito, que está relacionado aos sentimentos, né? E junto com essa expressão do respirar e soltar o ar forte, essa pessoa vai chorar muito fácil, muito fácil. Então, se eu percebo que alguém está precisando chorar em sessão, eu faço isso. E a pessoa, o cara vai cair no choro mesmo, porque ele vai soltar mesmo essa musculatura e de forma inconsciente não vai ter aquilo que fica travando expressar isso, né? Então, isso é um meio, né, dentro da terapia que eu uso, né? Pode, de repente, ser válido para ele, tá? Mas ele trazendo essas três aspectos, né, da respiração, do som, do movimento, para outras coisas. Então, como ele gosta da dança, dançar e pensando em expressar verbalmente também quando soltar o ar, também dá para fazer. Sempre pensando em expressar aquilo que tá trazendo, né? Que é o grande trabalho da gente, conseguir conectar o que a gente está fazendo com a expressão, né? O momento presente com o corpo com as emoções, né? Isso. E eu fiquei pensando aqui como que essa relação também da vergonha, ela está ligado ao julgamento. Como que muitas vezes dizer que tem vergonha de algo ou ser tímido, que são duas coisas que ainda me deixa confuso, se é similar ou se é igual, mas muitas vezes a gente se pega falando esses dois nomes como se fosse a mesma coisa. Ah, eu sou tímido, ah, eu tenho vergonha. Mas muitas vezes o que pode parecer algo muito passivo ali, não, mas muitas vezes ele é muito ativo internamente desses julgamentos que estão o tempo todo ali, sabe, uma guerra total em que esse julgamento está ali, ó, acontecendo, pum, 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 e aí você traz como, não, eu tenho vergonha, tal, eu sou tímido. E isso, na dança, muitas vezes, isso acontece tanto na parte da sexualidade, né, em que você pensa, não, isso aqui como dança, ele está muito intenso, eu não vou fazer por conta disso, disso, disso. Por mais que pareça que é uma coisa mais expressiva, mais aberta, disponível, ainda assim tem muitos tabus na dança que ele está incluído a vergonha e, logicamente, a sexualidade. E isso eu venho percebido e também, claro que eu também tenho esse padrão que muitas vezes eu vira e mexe, eu estou reproduzindo, mas muito mais consciente de chegar assim, opa, acho que isso eu estou reproduzindo, eu posso ir pelo outro caminho. Porque eu vejo que não é só a vergonha ou a timidez. É um processo de julgamento que atrapalha, inclusive, o meu processo como artista, como aquele que quer estar no estado criativo, digamos assim. E que é muito complicado, porque senão a gente acaba que reproduz esses sentimentos, muitas vezes que não é a, a timidez ou a vergonha, é só o julgamento. Então, como que isso também eu tenho repensado muito mais. Não sei se isso faz sentido para você. Sim, eu penso, né, muito como que está relacionado com esses julgamentos com crenças, né? Então, pegando um que eu já falei, então, de homem, né? Então, homem não rebola, por exemplo, né? Então, esse homem machão, né? Então, esse cara, ele vai construir o corpo dele mais travado na região da cintura, né? O andar dele vai ser mais duro mesmo, ele senta mais travado, Então, e se fazer algum exercício, né, para mobilizar aí a cintura, né? Pessoal do CrossFit, pessoal que se movimenta tem que alongar essa região, né? Fazer um movimento circular. As pessoas ficam todas travadas, ficam com vergonha, se dizem tímidas também, né? Tem essa fala, né? Mas, na verdade, é um julgamento que é por conta de uma crença, né? E acho que está lá a nível inconsciente dessa pessoa mesmo. Ele não faz aquele movimento porque foi sempre dito para ele para não andar desse modo, não fazer esse movimento, né? E esse movimento, na verdade, entra muito em contato com a pelve, né? Que aí eu acho que é outra parte importante para a gente pensar,
como que movimentos, né, dessa região do corpo a gente acaba inibindo como forma de não trabalhar essa sexualidade, né? Porque, por exemplo, quando a gente vai cumprimentar alguém, alguém cumprimenta a gente, se percebe que as pessoas sempre vão com a bunda lá para trás, com medo de encostar, né, o órgão sexual na outra pessoa. Né? Muita gente faz isso. Por exemplo, quando vai cumprimentar homem, então vai com a bunda assim para trás, protegendo aqui o sexo, né? Por conta da timidez. Só que, na verdade, todo mundo sabe que o homem, né, provavelmente, vai ter pênis, né? Então, assim, se tocar no braço, por cima da camiseta, tem algum problema. Então, toda essa questão sexual, né, de órgão sexual ou de prazer, é muito punitivo, é muito condenado. Então, tudo que está relacionado mesmo à pelve, nádega, à cintura, a pessoa trava, limita, bloqueia, bota roupa, né, empacota bem ali para não entrar em contato com ela em todos os momentos, né? Sim. Você falou da pelvis. Eu lembrei muito nas referências, né? Eu vou sempre estar aqui evocando as coisas da dança, que é o meu lugar aqui, de poder trazer as provocações e reflexões sobre isso. Na dança, a pelvis, o que a gente lembra? O funk. Então, como é que a gente vê o funk na dança? Bom, assim, eu tô falando do pensamento geral, tá, pessoal? Isso que é mais comum. O funk lá embaixo e o balé lá em cima. Dois lugares muito extremos. Por quê? A maioria das danças, que aqui no Brasil, vou falar aqui no Brasil, pode ter em outros lugares pode ser diferente, mas aqui, todas as danças que você mexe o quadril, ela ataque embaixo. As danças que usa menos quadril, tá aqui em cima. Tanto que, academicamente falando, quando você traz essas qualidades de dança em níveis hierárquicos, o balé lá em cima, unânime, e o funk e outras manifestações de danças populares está aqui embaixo. Justamente porque mexe o quadril. E quando você mexe o quadril, tem outras conotações que vão desde as relações de preconceito, né? Porque se o homem rebola, o homem é gay, ou o homem é outra coisa que não seja a estrutura que é o padrão, que é o homem, que é ali, né, que todo mundo já sabe, que você falou também da construção do patriarcado. E aí, o balé está lá em cima. Você quase não mexe o seu quadril, tá estático. E aí, logicamente, porque o funk também ele evoca a sexualidade pelo movimento e pela letra, pela história que ali está incluído o funk, mas não é pelo sexo em si. Mas é porque ali é uma relação muito livre que você não vai ficar ali se não posso falar disso. Não, ali você faz o que você quiser. Inclusive, o seu corpo ali não tem essa regra. Eu vou fazer sexo com um, com dois, com três, com quatro, com cinco. Eu faço o que quiser. E, enfim, todo mundo já ouviu um proibidão. E é isso. E aí, como é que você coloca o funk lá embaixo? Porque você vai mexer o quadril, entre outras coisas. Isso é muito interessante, porque quando alguém vai falar assim, bora dançar um funk aí, eu tenho vergonha, porque, sabe, quer mexer no quadril. E aí, quando você vai ver um pouco mais a fundo, ele está nessa estrutura de hierarquia que a gente coloca como funk, por ser. Mexe quadril de maneira muito livre, entre outras também. Isso é só um exemplo. Não sei se faz sentido para você isso. Sim, sim, com certeza. E falar isso da vergonha, né? Como que me fez pensar a sua fala, né? Como que muitas vezes, pensando no funk, um pouco, fazendo um paralelo nisso, as pessoas às vezes pensam como que o funk muitas vezes pode sexualizar muito as pessoas, principalmente as meninas mais novas, né? Mas daí faz a gente pensar que se na verdade quem está
sexualizando? É quem está vendo ou quem está dançando e deixando fluir naturalmente, né? Porque se você vê uma criança dançando, ela vai dançar rebolando e fazendo tudo isso, porque para ela vê aquilo e ela não tem uma conotação pejorativa. Só que daí vai um adulto com toda essa mente doentia que a gente tem construído com a sexualidade quanto tabu, e olha aquilo e fala, nossa, olha quanta perversão há no tantra e no tantra, no funk e nessas famílias, né, que permitem essa dança e que as pessoas fazem desse jeito com essa idade, né, que é uma fala muito comum, né? E me fez pensar no tantra, porque o Tantra é um caminho da naturalidade, da celebração. Então, quanto aquilo que quando você falou do movimento do sexo, né, nas músicas, né? O Tantra enquanto filosofia, é um caminho da aceitação. Então, não há bom ou mal dentro da filosofia tântrica, não tem essa dualidade. É a mesma coisa que não tem Deus e diabo, não tem céu e inferno, não tem isso do dual, mas tudo é uma parte só, tudo é o ser, por exemplo. Então a sexualidade é tão importante quanto outros impulsos, né? Então, tudo faz parte do degrau evolutivo mesmo que a pessoa tem que lidar aí no dia a dia. E o Tantra traz muito do sagrado das atitudes. Então, para você, o sagrado é importante porque faz a gente focar muito no momento presente. Então, se eu compreendo o sexo como sagrado, eu faço toda uma ritualística e foco minha atenção no momento, né? Então, eu não faço sexo com o Netflix ligado e pensando no meu celular ali, pensando em tal coisa, pensando na minha performance, né? Pensando no pornô, né? Como a gente está totalmente desconectado, né? Então, o Tantra é essa aceitação do corpo, aceitação mesmo do impulso, né? Muita gente pensa o Tantra, né? Até como isso do funk, como algo promíscuo, mas na verdade não é. É um caminho do amor, um caminho da aceitação mesmo. Igual também o funk prega isso da aceitação e trabalhar a energia sexual natural, né? Funk, por exemplo, não é só sexualidade, mas também é, né? Igual o Tantra, não é só sexualidade, mas também é. Mas é algo muito importante e é o que fica na nossa cabeça, porque é justamente o sexual que pega aqui pra gente e é a base daí da vida, né? Se a gente não trabalha a sexualidade com aceitação, com entendimento, a nossa vida vai ser capenga, né? Porque a gente nasce da sexualidade, energia sexual. Meu relacionamento também está dentro dessa sexualidade. Então, como que eu vou me expressar com os outros se sempre esse lado sexual meu tá mal compreendido, não aceito? Que é daí todo mundo, qualquer contato comigo, eu vou achar que é a nível sexual, porque eu não tenho essa sexualidade bem entendida. Então, se eu for em algum meio, né, eu vou usar artifícios de tocar em pessoas com malícia sexual, porque sempre essa sexualidade não está bem resolvida, não está com entendimento, não está com aceitação, né? Então, não é algo fluido para essa pessoa, não flui. Né? Se não flui, ela usa meios ali na vida dela, no cotidiano, para dar vazão a essa energia. Né? Então, me veio agora na cabeça. Então, é uma pessoa que dentro do metrô está se esfregando em alguém, sabe? Então, assim, uma pessoa que pega um negócio totalmente nada a ver para associar ali a algo que para ela consegue dar vazão, né? Só que se a pessoa flui naturalmente o seu corpo, se movimenta, deixa a sua energia sexual fluir, né, consegue se libertar de repressões quanto ao corpo, né, quanto ao que é certo ou errado, e deixar os seus impulsos fluírem com aceitação, com entendimento, a vida dessa pessoa vai ser muito mais livre, né? Sim. Eu vou ler aqui alguns comentários também que está rolando já. O Pseudoman X colocou: Nossa, eu e uns amigos já falamos sobre esse distanciamento da pelvis durante o abraço. Criamos um abraço chamado abraço pélvico. E a gente sai por aí falando sobre isso e questionando sobre isso.
Ah, e o mesmo comentou sobre a sexualidade. As mulheres vêm trazendo uma nova relação sobre o corpo feminino e a liberdade sexual feminina. Antigamente era um espaço para os homens falarem sobre sexualidade, e isso gerou muitas letras machistas. Mas agora as mulheres vêm expondo a sexualidade delas, mostrando que também existem os desejos femininos, e elas estão aí para falar sobre isso, e até funks que dão aulas. Deixa eu ver aqui. E a Karen Lino colocou: sexualidade é a questão. Sexualidade não é a questão. Sexualidade não é a questão, sim, mas não sermos educadas sobre, não falamos sobre tornar a sexualidade destacada. Não entendi muito bem, ou eu não li muito bem, mas tudo certo. Pseudoman X colocou: para os homens pensarem sobre o prazer feminino, por exemplo, Grelhinho de Diamante. É uma música muito didática. Eu queria falar um pouquinho sobre uma postagem que você colocou no Instagram. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, tá lá no Instagram dele, vai no perfil. Tem um exercício que você passou os 3 passos para perder a vergonha, para vencer a vergonha, algo similar. Você podia comentar um pouco para a gente como que seria esses 3 passos? Sim, recordar, puxar aqui. A primeira coisa que eu penso, né, quando de vergonha, principalmente está relacionado ao contato com o corpo dessa pessoa, né? Então, acho que eu começo falando do exercício do espelho, né? Porque sempre quando a gente passa na frente do espelho, isso é geral. A pessoa olha alguma coisa para arrumar. E se ela arruma é porque ela acha que está algo errado, né? Então, a gente condiciona o nosso hábito, o nosso comportamento a sempre buscar o errado na gente, o feio, né, para reclamar e julgar mesmo. Então, eu olho, ai, arrumo meu cabelo, eu olho, ai, preciso fazer sobrancelha, eu olho, preciso fazer tal coisa. É sempre o que precisa ser feito, o que precisa ser melhorado, né, o que ainda não está bom, né? Eu acho assim, raríssimas vezes alguém se olha no espelho e vê o bom nessa pessoa, né? E isso, né, vendo sempre o errado, faz a pessoa levar essa vivência do errado para todas as esferas da vida dela. Então, por exemplo, vai no âmbito sexual. Então, essa pessoa que sempre olha no espelho e fala, como eu tô com uma gordurinha aqui do lado, eu tô com uma estria, né? Tô com isso, tô com aquilo. Vai no momento sexual, a pessoa não vai focar no aqui e agora, no momento presente, né? No estado de presença que o Tantra tanto fala, e que para a sexualidade fluir de forma livre mesmo, tem que estar totalmente presente, né? Porque se o homem está ansioso por conta do corpo, por conta do desempenho, por conta de várias coisas, vai gerar adrenalina, ele vai perder ereção, né? A mulher também não vai ter lubrificação adequada, o corpo dela não vai responder ainda, porque ela não vai estar ali totalmente vulnerável mesmo ao ato. Ela não vai de corpo e alma, né? Como tem a expressão, é muito disso. Ela não vai se envolver completamente ao momento, né? Então ela vai estar ali no ato achando que a pessoa está pensando na estria dela, está pensando em tal coisa, né? Então, um exercício que eu falo, isso, gente, as pessoas acham muito isso. Elas não mudam muito de posição, eu vejo em atendimento. Não mudam de posição porque acha que vai mostrar que está gorda se ela ficar de tal posição, porque vai ficar dobrinha. O homem vai mudar de posição, pode perder a ereção. Ou mostrar o pênis dele daí se nem é tão grande, sabe? Então, a pessoa se limita muito nas suas atitudes por conta de julgamentos. E, muitas vezes, e na maioria das vezes, são auto-julgamentos. Essa pessoa não tem diálogo para falar sobre isso, né? Que, na verdade, é o que eu digo como a segunda coisa que a gente tem que trabalhar a vergonha, que é a fala, conversar muito sobre isso. Mas, pegando numa técnica, o exercício é do espelho, você se olhar mesmo.
olhar, perceber o seu corpo e ver o que você gosta e agradecer essa parte. Falar, nossa, olha como eu tenho tal coisa linda, olha como eu, nossa, meu peitoral é lindo, olha como meu braço é lindo, meu pé é lindo. Qualquer coisa, para você tirar essa percepção de que você só olha sempre o errado. Para você, daí, em outros momentos, você ir mais tranquilo. Falar, nossa, essa pessoa, de vez em você pensar, essa pessoa vai ver minha estria, mas, nossa, essa pessoa vai ver tal coisa que é algo que eu gosto muito, né? E pegando o comentário que você leu daquela moça, eu acho que eu entendi um pouco. Ela está falando como que o sexo não é algo aprendido, né? O prazer, o corpo, né? E é como eu até tinha falado, que é muito da pornografia, né? E para a mulher isso é muito negado e fica muito pelo não dito. Isso do espelho é um exercício que eu oriento muitas mulheres também a fazerem, que é para olhar o seu corpo, conhecerem mais o seu corpo. Porque para o homem é muito comum e permitido ele se tocar, ele se masturbar e ele se ver pelado. Mas para a menina, não. Então, tem muitas famílias que o rapaz até anda pelado na frente de todo mundo, mas a menina jamais, né? Então, e essas mulheres não se olham, não olha a sua vulva, né, como um todo, no espelho, nunca se perceberam mesmo, né? Então, isso do espelho é algo que é fundamental. Só que, como é algo básico, né, de tipo parar, tirar a roupa, ficar na frente do espelho, e é algo que gera muita dificuldade assim de realização da pessoa, porque é algo que mexe com a sua estrutura mesmo. Então, a gente tem que trabalhar essa resistência da pessoa a fazer esses exercícios. Né? Porque a gente quer sempre uma melhora, né? Na nossa vida, melhora na sexualidade, melhora no corpo. Só que a gente condicionou nossos hábitos, né? O que a gente considera agora como a gente, pela vida inteira. Então, eu tenho 30 anos. 30 anos eu agi dessa maneira. Se eu quero melhorar meu desempenho, minha desenvoltura, como se eu quiser melhorar a dança, eu tenho que trabalhar isso, tenho que fazer exercícios para isso, tenho que mobilizar o meu corpo, né? E muito o que eu falo para as pessoas é trabalhar movimento, trabalhar mesmo, tipo, rebolar mesmo, né? E isso afeta daí muito o julgamento que a pessoa tem quanto ao que tem que fazer. Então, se o cara me procura porque ele quer ser o machão e ter um desempenho sexual bom, daí eu vou lá e mando ele fazer um exercício, na verdade, que ele tem que rebolar para ele conseguir controlar mais a musculatura da pelve, né? Ele vai achar que eu tô louco, né? Que tô zoando com ele, né? Mas, na verdade, ele precisa entrar em contato com essa região, trabalhar o assoalho pélvico, né? E mil coisas, né? Que o movimento torna mais fácil. É, pensando nessa parte, né, do espelho, né, de perceber o corpo, a pele, quantas vezes na dança a gente fica à mercê, fica vulnerável para os figurinos, para tudo que cobre a pele. E a gente deixa de ver a pele de fato, como que ela pode se expressar. Se a gente tantas vezes ficamos ali vidrados no espelho para perceber nosso movimento quanto técnica, por que a gente não pode se ver como pele? Né? E isso, cara, eu nunca fiz isso, eu tô com vontade de fazer isso, porque, cara, como é que é perceber esta pele, né, essa nudez como não o que falta, mas o que já tem no meu próprio corpo, sem qualquer outro figurino ou adereço para trazer mais potência para o meu movimento, que às vezes a gente não pode usar alguns figurinos porque pode atrapalhar quando estiver indo no chão, ou figurinos quando a gente estiver muito dançando em pé, não pode ser tão curtos ao ponto de alguns ter que deixar o movimento acontecer por conta de alguns tecidos, de figurinos e tal, papou, mas e a pele ali, né? Que está o tempo todo ali como o nosso figurino principal e que nos cobre o movimento a partir, né, dos ossos ali, das articulações, dos outros tecidos que compõem o nosso corpo, né? Isso, enfim, eu estou imaginando que várias coisas, cara, eu tenho que praticar isso, tenho que experimentar isso
nesse sentido da dança, porque a gente fala tanto de movimento, tanto de dança, que está encoberto de várias outras camadas e que o corpo ele se perde, né? É, em tanta coisa que deixa de oi corpo, vamos dançar. Por isso que o poema inicial era eu danço comigo, porque era justamente a esse retorno para o nosso próprio corpo, antes de querer pensar em mil movimentos, em mil técnicas, se antes a gente não se desnudar de tantas outras coisas, inclusive do próprio figurino, que a dança também muitas vezes pede, e a gente retorna aí ao que o corpo, ele muitas vezes está aí chamando para dançar com ele mesmo. É. Me fez lembrar do poema do Fernando Pessoa, né, o Alberto Caeiro, quando ele fala procuro despir-me do que aprendi, né, desencaixotar minhas emoções verdadeiras, né, ser que realmente sou, né? E é isso muito que a gente falou, tirar a couraça, despir esse corpo de todo esse julgamento, essa crença, essa vergonha, tudo isso que falaram sobre você, que você falou sobre você, só que na verdade não é você, é sobre o que os outros falaram que você é, né? E aí a gente vai pegando isso e acolhendo como se fosse a gente, né? E isso limita. Então, eu acho que o grande trabalho aí mesmo é a gente se libertar, se despir disso e mostrar mesmo quem a gente verdadeiramente é, né? E eu acho que a nudez traz muito isso. Porque na nudez a gente mostra uma nova essência, né? Esse ser mais, né? A partir do corpo, porque a nossa pele é o nosso maior órgão, né? E é o nosso principal sentido, porque é o maior órgão do corpo, e é o principal contato da gente com outros meios, com o mundo. Então, tudo a gente sente da pele. Então, é a pele que é tocada, o corpo que é tocado, mas é o corpo que toca. Então, agora, minha pele está sendo tocada por diferentes tecidos, pela cadeira, pelo chão. Então, como que é isso? E como esse corpo fica travado e aprisionado, né? A gente vai agora, eu vou falar um pouco, né, encerrar um pouco meu pensamento, né, para esse instante, é claro, sobre essa experiência que eu tive agora com você nesse bate-papo, também com outras pessoas aqui, né, comentando. Eu vou ler aqui os últimos comentários, que é importante. A Laura Biju colocou: tenho 49 anos e só agora estou descobrindo a minha sexualidade, com um parceiro completamente de mente aberta. A Lima Valdeniza colocou uma carinha com coraçãozinho. E o Tyson Pio colocou: pensar o organismo que dança e não apenas a figura do corpo. Ultrapassar as linhas e técnicas e atingir a performance. Recursos que auxiliam nisso tem a educação somática. Bacana, Tyson. Depois que a gente quiser compartilhar um pouco comigo sobre o que você quis dizer sobre essas relações da educação somática, esses recursos, fala comigo, tá bom? Porque eu achei que pode ser bem interessante aí nessa minha busca, tá? Então, sobre o que eu senti hoje com nossa troca, nosso bate-papo, é mais ainda reforçando, né, sobre a relação julgamento, a relação corpo. Nem sempre, ou quando a gente dança, a gente está expressando na máxima potência, na sincronia e sintonia corpo e mente, de fato, fazendo isso uma unicidade, né, sem perder essa ideia do todo, que às vezes a gente pensa em uníssono, em algo único, pensa que é um bloco, uma coisa assim fechada. Não, eu acho que é essa relação complementar, porque isso ajuda a gente a não segmentar, que agora estou me expressando, agora não estou me expressando, mas a expressividade acontecendo no todo quando a gente está nesse autoconhecimento do corpo, como antes de tudo de querer fazer várias técnicas, como é que está o corpo? Como é que é também se desnudar, literalmente, e perceber onde é que está essa sexualidade, onde é que está essa vergonha que muitas vezes a gente na dança se trava por achar que é vergonha, mas muitas vezes está nesse lugar do julgamento. E, enfim, eu
esse exercício com certeza me fez pensar em várias coisas que são muito importantes nessa caminhada e também como professor de dança, isso para ajudar a abordar os alunos com mais eficácia e alguns momentos que podem aparecer, surgir questões como sexualidade, que também eu dou aula para pessoas de acima de 40 anos e isso já aconteceu algumas vezes e isso é muito importante, assim. É isso que eu queria falar outras coisas, mas não dá tempo. Passou muito rápido, né? Passa. Acho que tentando fechar também um pouco, né? Quem eu percebo para trabalhar então de forma melhor, por exemplo, a vergonha, ou com você, ou com alguém, a gente tem que focar nesse corpo, o que que esse corpo requer, né? Focar de novo a atenção ao seu corpo, né? Deixar ele se expressar. E a dança pode ser um meio para você se expressar. Porque se você sempre se trava e deixa sempre querer ter movimentos pensados, né? Então, ou coreografias performáticas, ou sexo performático, ou mostrar que é um homem desencanado, né, no seu dia a dia, fazer essa performance, né, de essa máscara, esse selfie no seu dia a dia, é sempre um negar a sua essência, negar a sua expressão, né? Então, você está sempre travando aí uma energia, travando quem você é. Então, tem muita coisa guardada que você precisa expressar. Então, a primeira coisa é perceber como o seu corpo está no momento, o que o seu corpo requer, o que o seu corpo precisa liberar mesmo, para você conseguir depois trabalhar um autoconhecimento, né? Você precisa deixar ir e deixar vazar tudo isso para você conseguir criar aí relações legais, seja afetivas, sexuais, de trabalho. Então, uma pessoa sei lá, que eu não sou da dança, mas sei lá, uma pessoa que é travada corporalmente, a pessoa vai buscar um emprego, vai fazer alguma coisa, a pessoa vai com o corpo tão travado, assim, limitada, que fica tão estranho, e na verdade, às vezes é por conta mesmo dessas travas do corpo, travas da sexualidade, né? Então a gente vê como que a não aceitação da sexualidade por conta de repressão, vergonha, julgamento, é um limitante em várias esferas da vida da pessoa. A pessoa vai se podando em várias áreas aí que são indiretas da sexual, só que limitam aí a vida dessa pessoa, né? Eu vou te pedir, por gentileza, que você possa começar as considerações finais. Temos 2 minutos, 1 minuto seu, 1 minuto meu. É isso. Se quiser fazer a consideração, eu acredito que é isso. No meu perfil, né, Diego Zaori, tem bastante conteúdo sobre isso, sobre mobilizar o corpo, trabalhar a vergonha, trabalhar a livre expressão, trabalhar a sexualidade, né? Eu tenho curso online, eu tenho atendimento online. Então, assim, tem como aproveitar esse tempo da quarentena para a gente focar realmente o que a gente está querendo expressar, que nosso corpo requer, que a gente está guardando aí a nível mental, emocional, enfim. É só procurar, pessoal, tanto no Instagram, Diego Zaori, com H, e também no YouTube. Sim. Bom, gratidão, Diego, por ter aceitado o convite. Eu estou muito feliz de você estar aqui compartilhando de maneira tão generosa esses conhecimentos com a gente. De fato, está muito sintonizado. Você conseguiu perceber que caminho é esse desse bate-papo, que é de fato muito tranquilo, suave e informal, como se a gente estivesse conversando, tomando um café. Exatamente, eu estou sentindo exatamente desse jeito. E isso faz com que se torne muito natural e as pessoas consigam também sentir isso. Tem mais pessoas aqui que estão comentando. Thaísa, um beijo. Essa Faustina, uma amiga. E é isso, pessoal. Eu estou muito feliz. Gratidão novamente. Sigam lá o Diego, tanto no Instagram, tanto no YouTube. E amanhã vamos ter mais uma live, cujo tema será dança e ocultismo. Com a queridíssima convidada Vitória Devin, ou Devin. Eu nunca sei alguns sobrenomes, eu me perco, gente. Mas está tudo certo. Amanhã a gente vê
às 19 horas, aqui no mesmo Bate-Canal, na mesma Bate-Caverna. Qualquer dúvida, manda um direct e a gente se vê amanhã. Um beijo a todos e a todas. Gratidão, Diego, novamente. Tchau, pessoal. Gratidão. Tchau, tchau, gente. A gente tem 15 segundos. Da hora 10, 10, 9, 8. É isso, pessoal. Beijo. E pratica o exercício, hein?